Quando você diz, agora não tem mais jeito, agora eu já joguei a toalha, agora é impossível uma solução. Mas ele vem, ainda que na quarta vigília da noite, para que ao trazer-nos livramento, fique claro que não foi o nosso esforço, foi a ação pura e simples e soberana da presença e do poder dele agindo em nossa vida. Terceira lição, ele vem, sempre vem, ainda que na quarta vigília da noite. O israelita dividia a noite em 4 vigílias, das 6 da tarde às 9 da noite a primeira, das 9 da noite à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 da madrugada a terceira, das 3 da madrugada às 6 da manhã a quarta vigília. A grande pergunta é por que Jesus vem na quarta vigília da noite? Por que às vezes ele não nos socorre na hora que a gente está mais querendo ou mais precisando? Numa palavra bem brasileira, ele vem no último furo da correia, na última volta do ponteiro. Quando você diz, agora não tem mais jeito, agora eu já joguei a toalha, agora não acredito mais, agora é tarde demais, agora é impossível uma solução. Quantas vezes nós já jogamos a toalha? Quantas vezes nós já dissemos, agora não tem mais jeito, agora já é tarde demais. Mas ele vem, ainda que na quarta vigília da noite, para que ao trazer-nos livramento, fique claro que não foi o nosso esforço, não foi a nossa capacidade, não foi o nosso expediente, foi a ação pura e simples e soberana da presença e do poder dele agindo em nossa vida. Permita-me exemplificar. Acho que o pastor Rafael conhece bem, pastor Harley Mafra. Eu estava pregando em Feira de Santana há 2 meses, e ele estava lá comigo, como um dos preletores. Pastor Harley Mafra era um empresário de sucesso. E ele estava viajando, certa feita, com outros empresários, hospedados no mesmo hotel. E ele disse que depois do jantar, ele entrou no banheiro público do hotel e se depara com seus colegas de viagem, empresários, cheirando cocaína. Ofereceram para ele. Tolamente, ele resolveu experimentar. E ficou preso da primeira vez. A vida foi se deturpando, o casamento foi virando uma guerra, a vida financeira foi derretendo, o casamento foi ficando mais e mais conflituoso, ele não suportava mais tanta crise, tanta dor, tanto sofrimento. Então ele toma uma decisão, arruma as malas e diz para a família, eu vou fazer uma viagem. E a viagem que Harley Mafra fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver como mendigo, debaixo de viadutos e pontes e marquises, completamente arruinado pela cocaína e pelo crack. 7 anos. 7 anos. O lugar que ele mais gostava de ficar era debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo. Um dia, de madrugada, ele atravessava uma ponte em São Paulo, e uma senhora da Assembleia de Deus retornava de uma vigília de oração, encontra com ele, olha para ele e diz, ou você entrega a sua vida a Jesus, ou você morre. A família que nunca tinha desistido dele, e uma filha que nunca cansou de procurá-lo pelas noites e madrugadas de São Paulo. Quando ele atravessa a ponte e entra numa praça, a menina, sua filha, passa de carro em frente à praça, olha, observa, torna a olhar, reconhece, é o papai. Sai do carro, abraça o mulambento, sujo, mal cheiroso, põe no carro. 7 anos de luta em clínicas de recuperação. E Deus restituiu a Harley Mafra a sua sanidade mental, a sua saúde física, o seu casamento, a sua família, as suas finanças, e a igreja que ele dormia debaixo da marquise, hoje ele é um dos pastores dessa igreja.
Jesus chegou na quarta vigília da noite na sua vida e o restaurou, porque para Jesus não tem causa perdida, para Jesus não tem vida irrecuperável, para Jesus não tem casamento sem solução, para Jesus não tem pecado que Ele não possa perdoar. Jesus pode todas as coisas e Ele chega, ainda que na quarta vigília da noite. E eu quero encerrar levando vocês ao último versículo do texto, versículo 33. E esse texto, pastor Rafael, enseja-nos talvez a pergunta mais recorrente da teologia e da filosofia. E a pergunta é esta: se Deus nos ama, por que sofremos? Convenhamos, não seria muito mais fácil uma viagem todinha tranquila? Sem vento contrário? Sem tempestade? Não seria muito mais fácil um voo com céu azul, sem turbulência? Por que temos que enfrentar tempestades? E esse texto nos responde de duas maneiras. Quando eles entraram no barco, cessou o vento, e diz a Bíblia que os seus discípulos o adoraram. Leia a Bíblia atentamente e você verá que sempre que alguém adora, esse alguém está prostrado. Não dá para ficar de narizinho empinado na presença de Deus. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o meu problema? Sabe qual é o nosso problema? Nós temos a nuca muito dura, muito engessada, muito rígida. A Bíblia chama isso de dura cerviz. Mais pessoas se quebrantaram diante de Deus na tempestade do que na bonança. Mais pessoas se chegaram a Deus na doença do que na saúde. Mais pessoas reconheceram a grandeza de Deus, digno de ser adorado, na adversidade do que na prosperidade. Conforme diz o profeta Naum, às vezes Deus faz da própria tempestade o caminho de acesso ao nosso coração. Então, as tempestades são pedagógicas. Elas não vêm para nos destruir. Elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Elas não vêm para nos reprovar. Elas vêm para nos provar e nos aprovar. Elas vêm para que você reconheça Deus como o único Deus vivo e verdadeiro, para você se prostrar e adorá-lo.